Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. E hoje nós vamos aprender a marcar aí os principais locais de trade, né, para a gente ficar atento aí durante o pregão. Eles não são máximas, não são verdades, mas são locais onde ocorreram, na verdade são regiões importantes onde ocorreram aí briga aí entre compradores e vendedores, né? São regiões que podem ter funcionado muito bem como resistências e como suportes. E a gente vai marcar esse histórico aí no nosso gráfico para nos ajudar a identificar, ainda mais se acontecer aí uma oscilação, uma movimentação muito brusca nos níveis de preço, né? Que durante o intraday levem, né, o mercado a esses níveis, a essas regiões de forma muito rápida. Então a gente vai procurar aproveitar essas oportunidades e ficar atento. Se isso acontecer, são regiões importantes, né, às quais a gente vai poder se posicionar, tanto na compra como na venda, né? Então é importante a gente ter essa rotina, digamos assim, né, esse planejamento antes do início do pregão, de já planejar nossas estratégias, fazer um estudo à esquerda do gráfico, ou seja, do último pregão, que nós vamos analisar também o que aconteceu no último pregão, né? Marcar os pontos para o pregão vigente, ou seja, o pregão que nós iremos operar, né? E assim montar, né, o nosso cenário, digamos assim, né? O nosso contexto, para a gente possa fazer uma boa leitura do mercado e durante o pregão nos posicionarmos de forma mais assertiva à direita do gráfico, né? Esse estudo do passado, do último pregão, é muito importante, dessas regiões, para que a gente possa se posicionar, né, com base, né, e operando com o trade system, né, que isso é muito importante, ainda mais no mercado hoje, né, o mercado atual, né? E a gente tem que ter esse planejamento. Então vamos aí marcar primeiramente esses principais pontos no contrato do mini índice, né? Lembrando aí que o mini índice, a gente está trabalhando aí com o WinM 21, né? O vencimento desse contrato, ele vai vencer dia 16 de junho, tá? Fiquem atentos também a esse dia de vencimento, que é a rolagem de contrato também. Então é uma outra dinâmica aí para que vocês possam também operar. Então vamos lá. A gente está no gráfico diário, né? Depois a gente vai mudar a nossa configuração e voltar para o nosso Renko, né? Mas para a gente marcar as linhas e ficar mais fácil aqui, marcar as linhas, né? Vamos colocar aqui no diário. Então vamos lá. A gente vai tirar aqui o magnético aqui, né? O imã, para quem não vai buscar ali um topo e um fundo, a gente vai trabalhar sem o imã ali por enquanto. Então vamos lá. Mínima dos últimos 21 dias, né? No nosso índice 110.840. Então foi a nossa mínima aí dos últimos 21 dias. Aí você marca a linha, a gente vai lá em configurações. Propriedade da resistência, né? Dessa linha de resistência que a gente está marcando aí. A aparência dela, como é a mínima, vamos colocar vermelho, tá? Aí vocês podem depois configurar da cor que vocês quiserem. Eu utilizo aqui o vermelho e vou deixar ela sem ser tracejada mesmo. E na posição, a gente vai colocar lá o 110, né? 840, tá bom? Aplicar. Ah não, mas faltou aqui importante, ó, em propriedades, texto personalizáveis, vou botar mínimo. Aí eu repito o que está ali na nossa planilha ali, né? Que eu publico todo dia aí no Telegram, coloco lá também no Instagram. Então quem quiser acompanhar lá o canal do Instagram, o Telegram, tem o link aí na descrição do vídeo, né? Aí vocês vão estar recebendo diariamente esses pontos aí. Então mínimo 21 dias, aplicar. Então já está lá no nosso gráfico lá, tá? Essa região. Próximo linha de resistência, a gente vai colocar ali a máxima, né? O máximo 21 dias. Eu vou usar o verde limão para não ficar muito parecido com o candle, né? Deixa eu colocar aqui aparência, verde limão, posição
aí a gente vai colocar lá 121.880, né? Foi a máxima aí do mini índice nesses últimos 21 dias. E em propriedades, texto personalizável, a gente vai colocar lá máximo 21 dias. Você pode configurar se vai ficar à direita, se vai ficar à esquerda, ficar ao centro, mas não vê um caso agora ainda. Então, mais uma linha de resistência já está plotada no nosso gráfico. Por quê? Durante a operação, esse trade system, né, que a gente está falando aqui, a importância de ter uma estratégia, de ter um planejamento, de ter um controle rígido, né, de o porquê entrar e o porquê sair, isso é muito importante para que a gente possa aumentar o nosso sucesso, né, nas operações, tá? Seguir padrões e seguir regras. Então vamos lá, então já marcamos esses 2 pontos. O próximo ponto é a frequência de mercado, tá? Então mais uma linha aqui. Isso não significa dizer, tá, que bateu naquele ponto você vai comprar, você vai vender. Isso significa dizer que você vai ter que ler. Isso vai ajudar na leitura, isso faz parte do trade system, né? Para saber o que está acontecendo, o que vai acontecer em cima da linha de frequência, né? É uma linha muito importante, né? Onde ali é como se fosse ali o eletrocardiograma ali, né? Essa linha de frequência, né? Apesar de ela estar suavizada aí matematicamente, né? E está numa reta, mas ela tem aquela oscilação de níveis de preço, onde ocorreu ali uma briga importante ali entre comprados e vendidos e deixou esse rastro, né? Que é essa frequência. Se acontecer um padrão de candle, né? Uma figura, se acontecer ali um pivô, né? Falando na nossa regra de coloração, né? Um box amarelo, um box azul, né? Ou um candle azul, um candle amarelo, utilizando aí o gráfico de candle. Como é que a gente vai se posicionar em cima da frequência, né? Comprando ou vendendo? Então é importante ter essa linha, né? Porque ela trabalha muito próxima ao próprio ajuste do dia, tá? Então vamos lá. Então a frequência a gente vai usar esse lilás mesmo, né? Então vamos lá. Então vamos colocar logo o texto personalizável aqui dela. Vamos escrever logo frequência. Frequência D-1, tá? Lembrando que é a frequência, né, do último pregão, né? É o que aconteceu, é o rastro do último pregão, tá bom? Então vamos lá, a aparência dela vai ser o fúcsia? Não, fúcsia não, vai ser o púrpura. O púrpura tá bom. E a posição dela é o cálculo matemático que nós chegamos aí, né? 121. Como um bom administrador, né? De 49 para baixo eu vou zerar, né? De 49 para cima eu também vou zerar para cima, né? Aumentar. Então, como deu 36, a gente vai ficar com 141. 121, melhor dizendo, né? 141, tá? Não vou arredondar para cima, não. Então aí eu tenho a minha frequência, tá? Minha frequência de mercado, tá? Pode ver que né? A máxima aí, né? A gente ficou ali já muito próximo nessa região ali, né? A gente já começa, opa, tem um negócio legal aí no diário aí pra gente poder entender isso aí, né? Então vamos lá. O que está faltando? O ajuste. Apesar de a gente usar o Prior Coach ajuste, tá? Que é essa linha tracejada amarela, só que ele ainda no nosso planejamento, ele ainda vai plotar esse indicador quando o pregão abriu. Como o pregão não abriu ainda, a gente adianta aqui, depois quem quiser deixar, pode tirar, enfim. Eu gosto de colocar e depois eu tiro, tá? Porque eu já começo a fazer a minha leitura e meu planejamento das operações. Então eu vou colocar outra linha aqui, vou deixar ela amarela mesmo, que é o ajuste, né? O ajuste de hoje, tá? Que a informação que tem ali ainda é ajuste do último pregão. Eu vou colocar aqui ajuste, tá? A aparência dele, eu vou deixar amarelo mesmo, a posição a gente vai mudar. Qual é a posição dele? 121.537. Tá, então eu já vou colocar aqui o ajuste no meu gráfico. Olha só, aquilo que eu falei, né? Então a gente tem ali, ó, a máxima, o ajuste e a frequência, tudo junto naquela área ali, né? Então, isso no gráfico diário, né? Depois vamos ver como é que isso vai aparecer lá no nosso gráfico de REM, tá? Então, são pontos importantes aí.
que é legal também, esse eu não marco, mas quem quiser marcar, enfim. A gente tem aqui o seguinte, ó. Olhando aqui para nossa tabela e para a planilha aí que eu mando para vocês, né? Previsão do ajuste do índice, tá? 121.537, não é isso? Aí ele diz aqui, ó, ajuste mais vol e ajuste menos vol, tá vendo aqui embaixo? Então eu tô dizendo assim, aplicando a volatilidade do último pregão, né? A volatilidade diária desse ativo, a gente faz uma previsão para cima e para baixo. É como se fosse um envelope, como se fosse um canal ali de uma banda de Bollinger, tá? Só que a gente faz isso no diário, né? E traçando aqui esses pontos aqui. Então, eu faço uma previsão, né, da última volatilidade, se ela se repetir, sobre a previsão do ajuste para o pregão de hoje, o máximo que hipoteticamente ele poderia ir, né, se fosse seguir a última volatilidade, né, 122.822, né? 122.000, botar arredondar para cima, 122.823 pontos. E se ele cair? 120.251. Tem pessoas que podem, né, utilizar essas informações e posicionar o seu stop, né? Aí depende da quantidade do teu depende do seu apetite a risco, a quantidade de contratos que você opera, né? Enfim. São operações, né? Se você não vai estar operando com mini índice, com mini dólar, vai estar operando cheio, né? Você pode se posicionar aí no swing trade, enfim, porque você já fica numa região segura, porque realmente se chegar lá, né, nesse nível aí, no pregão no dia, é porque realmente aconteceu uma coisa muito, né, diferenciada aí no pregão, enfim, você fica com mais segurança, só que são stops caríssimos, né? Mas ali está dizendo como se fosse limites, né? Para cima e para baixo da onde o pregão foi ou ele vai se comportar. É como se estivesse colocando limites ali no mar, né? Então ele vai bater ali aquela faixa de areia e vai retornar, né? Então separa essa área de volatilidade, onde você pode colocar também o teu alvo, você já se posiciona para sair, enfim, tá? São informações que aí cada um vai usar da maneira que achar mais pertinente, tá? Mas essa informação está contida aí na nossa planilha, tá? E aquela informação de tendência primária e tendência e o sentimento de mercado, melhor dizendo, né? Aí, como a gente está falando aqui do índice, a gente tem previsão de tendência primária de alta para o índice e o sentimento de mercado vendedor, né? E o que isso quer dizer? Aí vamos voltar lá na planilha original para a gente entender isso. Dando uma olhada aqui na planilha, aqui na original, eu vou tirar daqui que está no dólar. Para a gente entender de onde vem esses números. A gente tem uma série histórica aqui de mais de 2 anos, né, de acompanhamento de abertura, mínima, máxima, fechamento, VWAP, enfim, do mercado ali, que a gente pode criar o que quiser com esses dados que eu tenho aqui, tá? E o que a gente usa aqui? É daqui que vem as informações para compor aquela nossa planilhinha dos locais de trade, né, que eu publico todo dia. E lembrando que eu não trabalho com média, tá? Eu trabalho com os dados diários. Então eu estou usando, quando eu coloco a informação dos últimos 21 dias, eu estou tirando realmente dos últimos 21 dias aqui, real do que aconteceu, para a gente ter informações mais precisas. Então vamos lá. O que nós tivemos aí no último pregão nosso histórico, né, do nosso estudo de planejar para operar? No dia 16, né, a previsão do ajuste dele era de 121.068. Ele abriu quanto? A 121.200, tá? Ele fez uma mínima de 120.620, tá? E fez uma máxima de 121.860. Ele fechou em 121.620, ou seja, tá? Fechou igual. Fechamento igual a mínima, né? Não, a mínima foi 120.620, tá? O fechamento foi 121.620, tá? A diferença de 1.000 pontos. Só falando besteira aqui. A VWAP, né, que é aquele indicador dele, era 120, fechou em 121.274. Variação mínima, né? Menos 0,48. O que é isso? Geralmente quando dá lá o jornal, lá, o William Bonner, qualquer outro âncora lá de jornal, de qualquer um desses canais aí abertos, que seja, ele vai falar lá, Ibovespa, né,
fechou em menos 53%. Só que e que ali é a foto final, né? Ela teve uma oscilação, às vezes ela oscilou 3%, 2% no dia, né? Então isso a gente consegue verificar é o seguinte: essa variação mínima ela diz o seguinte: da abertura, né? Quando o pregão abriu, tocou lá o sino, pam, ela oscilou menos 0,48, tá? Em relação à abertura do dia, né? A variação máxima, né? Ela oscilou 0,54%, tá? Entre a abertura e a máxima que ela fez. E a volatilidade dela do dia aí, né? Ela segue nesse padrão, né? Geralmente fica nesse 1,15, 1,18, né? Tem dia aqui para trás, ó. Por exemplo, dia 6 de abril deu 1,64, enfim, aí foi são dias mais frenéticos aí, tá? E de nova alta, né? E de nova mínima, né? A média, né, de pontos que aconteceu entre a mínima e a máxima, ela orbitou aí em 1.240 pontos, ou seja, tiveram oportunidades aí de 1.240 pontos durante esse último pregão de sexta-feira, tá? Então isso é importante a gente saber. E ela fechou positivamente, por isso que a gente está com ele verdinho aí, tá? Ela fechou positivamente. O estocástico diário, né? Aí já não é lá do indicador, aqui já é o diário, pra gente entender o panorama do dia. Ele tá em 81, ou seja, ele já tá na região acima de 80, né? Então a gente está dizendo que esse ativo, né? Que esse contrato, segundo o último pregão, né? Ele já está na região de atenção, né? Ou seja, ele já está começando a sair daquela região de 80, ou seja, ele está ficando sobrecomprado, né? Sobrecomprado, ou seja, não significa tocou na região de 80, eu vou vender, que o mercado vai cair. Às vezes ele pode ficar trabalhando ali na região de 80, né? Subir, enfim, e não cair ainda, mas já fica um amarelo para a gente, um alerta, que o preço ele deu uma esticadinha aí, segundo o diário, né, do indicador, né? Ele já está na região aí sobrecomprado, tá? A nossa frequência de mercado 121, né, 141, que nós já colocamos lá, tá? Daí que veio lá para nossa planilha. Aí deu a tendência primária de alta. Então, o que é essa tendência primária de alta, né? A tendência primária de alta, ele está dizendo o seguinte, ó. O ajuste de sexta-feira foi 121,068, né, no fechamento dos contratos lá. E a previsão para o pregão de hoje, né, é 121,537, ou seja, ajuste de hoje maior do que o de ontem, previsão de tendência primária é de alta, ou seja, existe esse combustível, né, ou esse apetite aí, o mercado está indicando que pode elevar os preços, tá? Mas o sentimento de mercado, ele me está dizendo vendedor, né? Isso parece até um pouco antagônico, mas com base em quê? No meu cálculo do meu estocástico, né? Do dia, né? Então ele está dizendo assim, o meu sentimento é de que o mercado ele está numa região propensa à venda, né? Então pode ser que ele vai ter aí um movimento vendedor e depois vai continuar subindo, não sei, a gente vai esperar a abertura para saber. Mas isso é que eu tenho que já ficar atento no meu planejamento antes do pregão, o que está acontecendo, qual é a leitura aí do contexto do mercado, tá? Isso é importante, né? Sair comprando e vendendo. Box azul compra, box amarelo vende, candle azul compra, candle amarelo. Não é assim, a gente opera com o trade system, né? São vários sinais, né, que a gente vai ter que uma convergência de dados para que a gente tenha uma informação e para a gente tomar a melhor decisão, tá? A gente tem que ficar atento a essa leitura, tá? A esse planejamento aí. Então, esse é o nosso contexto aí do mini índice, tá? Voltando aqui para os nossos locais de trade, né? Agora a gente vai usar o que? Vamos atualizar o nosso gráfico aqui
do dólar, tá? Do mini dólar. Lembrando, tá no diário, né? Ainda não tá aplicando a regra de coloração para o Renko, tá? Então vamos lá. A mesma coisa a gente vai fazer no mini dólar, né? Então a gente vai pegar lá a nossa linha de resistência, né? E vamos lá. Qual o primeiro ponto? Vamos começar com a mínima dos últimos 21 dias. Coloco aqui em qualquer local. O diário facilita que a área fica menor, né? Então a gente consegue não ficar movendo a tela, enfim, depois a gente volta para lá. Então, vamos colocar logo o texto personalizável. Vamos lá. Mínimo, vamos colocar lá 21 dias, né? Aparência, vamos colocar o vermelho de novo. Vocês ficam à vontade aí, tá? E a posição é o que a gente vai extrair da planilha, né? A posição 5, 4, 5, 1 e 50, tá? Quando dá 50, não, eu não arredondo não, 50 eu respeito. Vamos lá, 50. Beleza, já coloquei lá. Tá, sumiu daqui porque está numa região fora da nossa área de cobertura, né? Igual a antiga ATL lá, né? Só quem é do meu tempo entende. Então vamos lá. A máxima, né? O máximo dos últimos 21 dias, mais uma linha de resistência aleatória ali, sem o imã, né? Sem o magnético para não cair num topo ou num fundo aí, e você não entender porque você não consegue colocar onde você quer. Texto personalizável, né? Vamos colocar lá, máximo 21 dias. Aparência. Vamos lá, aparência, qual vai ser? Eu coloquei verde limão no outro, né? Pode ser esse aqui também. E a posição, né? Qual é o preço? 5.806. E tem outro 50 pra gente respeitar aí, né? Então os senhores de 50, né? Vamos lá, então já temos aí o máximo, né? A máxima do dólar. Beleza. E agora vamos à nossa próxima linha de resistência. Vamos colocar a frequência de mercado. Mesma coisa, né? Propriedade da resistência, texto personalizável, frequência. Coloquei certo? Botei. Dá pra colocar o trema aí, mas não tem trema aqui, né? Vai o circunflexo mesmo, D-1. E a nossa aparência vai ser o fúcsia, não. Vai ser o púrpura. Tá? Beleza. Quem quiser colocar tracejado, deixar a linha, né, com 2 em vez de 1, enfim. Aí fiquem à vontade aí. E o nosso ajuste, como eu falei, também é opcional, tá? Vai ficar amarelo e o ajuste é 5586 no dólar, tá? Está atualizando aqui o dólar. Então vai ser ajuste. Lembrando que o ajuste é o prior quote, né? Ajuste, né? Na questão, no automático. Vocês vão ter essas informações plotadas diretamente no seu gráfico aí. E o preço do ajuste, 5586. Legal, pronto, já tem um ajuste ali, tá? Então, excelente, já estamos com as nossas linhas, né? Os nossos locais de trade para o pregão demarcados aí no nosso gráfico. E agora, qual o próximo passo? Vamos voltar aí para a plataforma e atualizar o nosso gráfico. Voltando aqui ao nosso gráfico, então vamos lá. Já estamos aí as linhas demarcadas, né? E vamos tirar aqui do nosso mini índice, vamos colocar ali 21 ticks de Renko, né? Voltamos aí ao nosso gráfico Renko, tá? E nós já temos aí as nossas linhas marcadas aí, tá? Ó, a frequência está aqui, tá? Frequência de mercado, né? A nossa máxima aqui, ó, 121.880. Pode ver que aqui, ó, tivemos aqui um pivô, né? Um pivô de baixa, né? Justamente nessa última máxima aqui, tá? E a mínima tá lá para trás, tá lá para baixo. Deixa eu ver, vamos ver aqui a mínima. A mínima tá lá embaixo, né? Então tá lá no 110. Tá longe pra caramba, né? Se o mercado for lá de uma vez só, tem circuit break aí, né? Mas tá lá. Nós já marcamos aí para acompanhar, tá bom? E vamos ler o que aconteceu nesse último pregão, tá? Nesse último pregão.
Nós temos aí a nossa famosa nuvem de Ichimoku adaptada para o Renko, né? Esse foi o último pregão do mini índice, tá? E quais foram os pontos aqui de entrada aqui importantes? Um conceito também importante que eu sempre gosto de colocar e mencionar é a questão do ponto de retorno, né? Que a gente vai trabalhar aí com o Price Guide. Inclusive ele nem está aqui no gráfico, a gente vai marcar ele aqui agora. Deixa eu ver se ele está aqui. Não está, engraçado, vamos lá. Inserir, né? Indicador. Tá vendo aqui, ó? Price Guide, tá vendo? Então o que é o Price Guide? Metodologia disseminada por Eduardo Garuff, né? Do SST, é utilizado para encontrar pontos de negociação com base em análise de volatilidade ou níveis importantes de preço, como por exemplo os preços redondos, tá? Eu não vou usar para nada disso, mas eu uso ele porque ele é muito importante, que eu consigo pegar a faixa de abertura durante o pregão em real time, né? Não atrasada conforme o Prior Code, né? Tem um Prior Code de abertura, só que ele dá abertura atrasada, e esse aqui eu consigo a abertura do dia. Vamos lá, inserir. O que vai acontecer? Ele vem com esse montão de linha aí, né? Aí para mim também não serve. A gente vem aqui, dá 2 cliques aí com o botão direito, né? Vai estar lá os parâmetros, né? O que a gente vai fazer? Níveis, número de níveis, tá com 2, a gente vai colocar 1, que é o mínimo, né? E variação de ticket é 0. Vamos ver se é isso. Tem um tempão que eu não mexo nisso. E a aparência eu vou tirar da automática, vou colocar branco, e eu uso aqui o tracejado, tá? Isso, fiz certinho. Então, o que eu tenho aqui? A faixa de abertura, tá? Usando o Price Guide aí, eu tenho a abertura do último pregão. Aí é por isso que eu falei da questão ponto importante, né? Do Trade System, você tem uma metodologia, tem um método rigoroso para saber que você vai comprar se acontecer pelo menos 2 de 3 sinais importantes, né? Aí são operações que eu chamo de compra ou venda de risco, porque o ideal é a gente ter essa convergência de 3 sinais. E quais são os 3 sinais do nosso Trade System que a gente usa aqui? Os pivôs, né? Os pivôs de alta ou de baixa. Pivô azul de alta e pivô amarelo, né? O box azul, o box amarelo são pivôs de reversão. Então, eu vou operar só com a cor do pivô? Não. Você vai estar tentando a sorte e provavelmente vai se encontrar com azar. Eu preciso do meu pivô de alta ou de baixa, azul, amarelo, box. Eu preciso saber da minha tendência, né? Se isso está ocorrendo acima ou abaixo da nuvem de Ichimoku. Uma outra confirmação, né? E saber olhar lá para baixo do nosso gráfico, o nosso estocástico, né? Adaptado também para o Renko, e ele vai me dizer o seguinte, ó, o mercado está sobrecomprado, né? O mercado está sobrevendido, né? Se ocorrer um pivô, né? Por exemplo, como esse aqui, né? Ocorreu um pivô, legal, vamos lá. Boxe azul, fechamento do boxe azul que a gente faz, compra, legal. Excelente, um primeiro passo, né? Aconteceu em que horário aqui, né? Entre 10h50 e 10h50, excelente. Depois da abertura do mercado internacional, sem aquele vulco ali da abertura, né? Os livros nem estão, né, abertos ainda e já está operando. Eu opero a partir de 10h30, né? Para saber já a definição de tendência de mercado. Dá para fazer dinheiro, tem gente que opera ali na abertura. Opera, ganha dinheiro, ganha, perde, também perde. Eu prefiro esperar 10h30. Aí vai do perfil de cada um, tá? Mas aí eu já tinha uma definição bem clara ali. Teve oportunidade antes? Teve. Essa regra que você está falando tem que ver o contexto, né? Como é que se deu a abertura? Eu tenho um sinal muito bom nessa abertura que dá para me operar? Se eu tiver, por exemplo, aqui atrás tem 9,5, um sinal muito bom. Então vamos lá. Nesse exemplo aqui, boxe azul, fechamento do boxe azul. É um indicativo de compra? Mas só isso eu vou comprar? Não, né? O que aconteceu aqui?
Fechamento do box azul, tá? Abaixo da nuvem, a gente já tem menos um indicador nosso. Legal. Só que, né? A gente tem aí das 2 de 3, né? 2 de 3 confirmações. Eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho cruzamento da linha do estocástico para cima da média, saindo da região de sobrevenda, que é o 20. Opa! É um indicativo de que mesmo que o mercado não suba muito, eu tenho chance de fazer uma graninha aqui de pelo menos 100 no mínimo, né? Mas pelo menos 200 pontos. É um trade que dá para fazer nessas compras de risco aí. Então foi justamente isso que aconteceu. Vamos pegar isso aqui, né? Sem automático, ó. Fechamento do box azul, compra, né? O stop técnico, tá? Sempre técnico. Aonde? Na sombra aqui, ó, tá? Na sombra, no pavio do renco, tá? Se você não colocar, tirar o renco, tá? Do manual, né? Do automático e colocar candles, tá? Aqui, ó. Propriedades. Tá vendo aqui? Botão direito do mouse em cima do box, tá? Propriedade, tá aqui, ó, candle, tá? Ele vai vir no automático. Se você deixar aqui, o que vai acontecer? Você não tem pavio, você não tem condições de colocar um stop técnico, porque o renco, né? Geralmente ele dá um pavio, tá? Aqui seria o gráfico perfeito, né? Onde foi concebido a ideia do renco, a gente trabalhar só com os boxes ou tijolo. Só que ele sempre deixa um rastro, né? E se a gente não tiver essa informação, nós seríamos estopados aqui, ó. Eu ia colocar o meu stop aonde? Aqui. E o mercado foi aonde? Foi aqui. Você ia sair e falar, ah, mas isso aí não funciona. Não, não funciona porque você esqueceu de colocar esse pequeno detalhe, né? Aqui o gráfico fica muito mais clean, muito mais limpo aí para operar, né? Como deveria ser, mas a gente precisa dessa informação para não cairmos em armadilha. Então, botão direito do mouse, propriedade do índice, né, do que a gente está operando, e você vai colocar candle, tá? Candle, pronto, ó, voltou aqui. Agora eu sei aonde o mercado foi e voltou, e eu consigo colocar o meu stop técnico, tá? Aonde? Na sombra. É um stop barato? Não, mas é seguro, né? E é um stop que, se você tiver a confirmação dos outros sinais, a sua chance de sucesso vai estar aí acima de 70%. Pode acontecer loss? Pode acontecer. Se você não fizer a leitura no mínimo 2 para 3 de convergência, né? Com certeza pode dar um problema. Mas aqui, por exemplo, não. Ó. O stop aqui, tá? Saindo da região de sobrevenda, né? O mercado estava sobrevendido, saindo aqui. Mais outro sinal fortíssimo, a despeito de estar abaixo da nuvem, né? Aí você pode também utilizar lá o indicador de volume para verificar como é que está o volume, né? Como é que está o volume dessa movimentação. Pela cor aqui a gente tem volume aqui dentro, então eu sei que, como teve um box azul, tem muito volume contrário ao movimento anterior, tá? Então, por isso que a gente pode fazer essa operação. Compra aqui, stop aqui, tá? Existe uma outra forma também, vocês podem ver que geralmente, né, quando ele está abaixo da nuvem, sempre o mercado tenta fazer esse recuo, né, e para o stop ficar mais barato, né, você pode, por exemplo, como cada box tem 100 pontos, tá? Cada box tem 100 pontos. Geralmente, o que eu faço? Tá? Aí você pode, às vezes vai ter aquele FOMO, né? Você vai poder, aquele medo de ficar de fora da operação. Pode acontecer, mas também é mais seguro e vai baratear o seu stop. O que você faz? Você está aqui, o mercado está caindo, você não vai fazer nada. Você perdeu a sua venda aqui, né? Porque aqui poderia ter tido uma venda, né? Cruzando estocástico, saindo da região de sobrecomprado, box amarelo, né? Enfim, poderia ter tido uma venda aqui, ó. Perdeu a nuvem, né? Você vendeu aqui, faria 200 pontos aqui. No retorno dessa operação, vamos supor que você perdeu isso aí, você vai esperar aqui a compra. Você acordou achando que é comprador, tem isso também, né? E o que acontece? Você pode fazer o seguinte, tá? Para baratear o seu stop,
você vem e coloca uma ordem 50 pontos abaixo do fechamento do box azul, tá? Às vezes isso é muito dinâmico, é muito rápido, mas o Renko ele dá essa possibilidade de a gente fazer esse planejamento que ele não vai fechar tão rapidamente assim, tá? Às vezes ele vai explodir, né? Não tem como, ele é temporal, não tem como afirmar isso para você. Mas geralmente você consegue fazer isso. Então você vai ver ali que ele está fazendo essa formação, ainda mais está nessa briga aqui, né? Até ele virar um box azul, você fica esperando. Quando ele fechar, né? Aqui, em vez de você entrar direto, você já prepara uma ordem, né? A ordem é onde? 50 pontos abaixo do fechamento dele. Por quê? Aí você vai baratear bastante seu stop, né? Então a sua entrada seria em 50 pontos abaixo. E se você quiser fazer scalp, né? Serve muito. Você, quando ele ficar aqui, você já sairia, tá? Tô falando. Você pode fazer essa estratégia também, dá para fazer um trade legal também assim, tá? Aí mas você dependeria de entrar com mais contratos, enfim. Mas é um exemplo do que dá para fazer com o trade system, tá? Então você compra, pode acontecer dele não voltar ali direto e você vai perder o trade, tá? Aí fica a teu critério. Eu vou entrar como fechamento do box azul, tá? Fechamento do box azul, ele está entrando numa nuvem, né? A nuvem não está densa, está curtinho, né? A tendência de romper a nuvem é bem grande. O que tinha dentro da nuvem? Tínhamos a VWAP, né? Tínhamos o ajuste, né? E o que aconteceu aqui? Foi justamente, teve essa briga aqui, né? Tivemos esse box azul claro, que é um box dizendo aí talvez uma possível exaustão do movimento altista. Por quê? Ele teve pontuação, né? Ele fez um movimento de pontos que ele poderia ter fechado. Ele chegou muito próximo de se tornar um box amarelo, um pivô amarelo, mas a força compradora ainda era muito grande, né? E ele ocorreu justamente nessa briga entre ajuste e VWAP, e o mercado continua empurrando para cima, né? Continua empurrando ele para cima. E você vai levando seu trade aí, tá? E aqui o mercado andou mais o que, ó? Então desde a entrada aqui 100, 200, 300, 400, 500 pontos, tá? Um trade aí de 500 pontos, tá? No trade system tradicional, sem a compra de risco, você ia esperar o que? O fechamento do box, tá? Você ia esperar o fechamento do box acima da nuvem, tá? Fechamento do box acima da nuvem. Então, esse aqui é um exemplo aqui, por isso que eu sempre gosto de frisar da questão da atenção nos sinais, tá? Para que a gente não venha a ser estopado desnecessariamente, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, né? Só para preparação aí para o pregão, daqui a pouco vai abrir o pregão, a gente tem que estar pronto para isso. Vamos dar uma olhada no dólar rapidamente. Nós já marcamos aí os nossos pontos, né? Legal, e vamos colocar aqui. Eu indico sempre o 9R no dólar, 21 no índice, tá? E fica a critério de cada um, porque matematicamente, depois de muitos testes aí e utilizações diárias aí, foi o que mais se afeiçoou, digamos assim, ou se adaptou à questão de níveis de preço, tamanho de stop, né? E não poluição de sinais falsos, tá? No dólar, né? O que nós temos aí no dólar, né? Foi maravilhoso aí no dólar, né? Então aqui no dólar, seguindo o Trade System, venda no fechamento do box amarelo abaixo da nuvem, stop, né? Na sombra lá do box, como nós já aprendemos a colocar, né? Aí o mercado ele vinha como? Perdeu o ajuste, né? Perdeu o cume inferior da nuvem no box amarelo. Venda aqui, stop lá no cume, pode ver que ele quase pegou lá, mas ficou protegido aqui, né? E o mercado veio caindo. Passou aí pela nossa MA96, né? Ela não serviu como suporte, mas pode ver que o mercado voltou nela aqui, ó, né? O mercado tentou
subir aqui com um pivôzinho, mas continuou caindo. E depois nesse trade aqui, total aqui da operação, né? Tem um trade aí de 40 pontos, né? Trade aí de 40 pontos, tá? À medida que, né, for fechando um box na tua direção, né, nunca ao contrário, nunca movimente teu stop ao contrário, né, ao teu trade. Por exemplo, se o mercado começasse a voltar, você subir seu stop aqui, não, de forma alguma. À medida que o mercado ele vai indo em direção, né, do seu trade, né, e qual seria um primeiro alvo aqui? Né, a gente tem que ter um... Se a gente não souber para onde a gente vai, né, qualquer lugar serve, a gente vai estar perdido. Então, a gente tem que também ter esse aspecto, tirar um pouco esse aspecto de ganância. E qual seria o primeiro ponto, assim, o alvo, né? Seria aqui, ó, o que eu tenho aqui? Olha, eu tenho aqui o ajuste em cima da abertura. Então, a minha saída eu já ia programar para sair aqui, né? Eu já ia sair para programar aqui. Ah, mas o mercado foi mais, mas eu não sabia se ele ia mais, né? Eu não sabia que ele ia mais, tá? Então, a princípio, a gente ia sair aqui, tá? 4, 8, 12, tá? 16, 20, 24, 28 pontos, tá? Então 28 pontos saindo na faixa de abertura, tá? Saindo dólar, tá? Então, essa aí são as possibilidades que a gente tem de operar aí com mais tranquilidade, planejamento, saber exatamente aquilo que estamos fazendo, né? Esse aí foi o dólar, nós vimos o índice, e a gente consegue operar Petrobras, né? As ações também. Nas ações, o que mais se adaptou aí foi nas ações foi o 15R, tá? Usando aí o Trade System, tá? O 15R, a gente pode ver a movimentação Petrobras aqui, ó, gap, né? Operaçõezinha aí, ó, compra, tá vendo? Cogna, vamos ver Cogna aqui. Cogna é o 5R, tá? No Trade System dá para operar Cogna? Dá para operar Cogna, 5R aí, ó. Compra de Cogna aqui, ó. IBR3. Que você tá mostrando essas coisas feias aí pra gente? Não, mas dá para operar. Tá vendo? Venda aqui, compra. E o bacana disso aqui, né, é que tá em carteira, né? Você pode operar com mais tranquilidade, planejamento, tem tudo a ver com o nosso Trade System aí, né? O IBR3, IRB3, na verdade dizendo, lá do IRB, né? 7R, tá? Cogna 5, Petrobras 15. E opções, já vai depender de cada uma. Eu tava operando essa opção aí, mas já venceu. E é isso aí, pessoal. Então, esse aí foi o nosso vídeo de hoje. Ficou um pouquinho lento, mas eu queria fechar aqui nossos locais de trade, né? Questão de estratégia. Tem muita coisa para dividir com vocês. E mais tarde aí a gente volta a se encontrar aqui no canal. Então, quem não está inscrito aí, eu peço aí que se inscrevam, né? Ativem aí o sininho das notificações. E a gente vai estar compartilhando, estamos juntos nessa caminhada, compartilhando aí um pouco dessa jornada que eu já tenho aqui com vocês. E principalmente para quem está chegando agora, não sabe muito bem para onde está aventando, o que vai fazer, o que vai seguir. Dê a oportunidade dessa chance aí de conhecer o Trade System e operar aí com mais tranquilidade, tá bom? Então, bons trades a todos aí e até o nosso próximo vídeo.